Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo, em Salt Lake City, esta é a Conferência Geral Anual número 185 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será oferecida por um coro composto de membros de estacas de jovens adultos solteiros dos condados de Davis e Weber. Esta transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à sessão da tarde de sábado da Conferência Geral Anual número 185 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Thomas S. Monson, que preside a conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão. Estendemos nossa saudação a todos os presentes e aos que participam por meio da televisão, do rádio ou da internet. Também damos as boas-vindas aos que assistem à conferência nas sedes de estaca em várias partes do mundo, às quais a conferência é transmitida via satélite. Reconhecemos as autoridades gerais e os líderes gerais que estarão presentes durante a conferência. A música para esta sessão será oferecida por um coro de jovens adultos solteiros que residem nos condados de Davis e Weber, sob a regência de Sonja Sperling, com Bonnie Goodliff e Linda Margaret ao órgão. O coro dará início a esta reunião cantando Louvai a Deus. A oração de abertura será oferecida pela irmã Jean A. Stevens, primeira conselheira na presidência geral da primária.
Our Father in heaven, Nosso Pai Celestial, nós vimos a Ti com humildade para mais uma sessão da Conferência Geral como filhos Teus, expressando nossa gratidão por Ti e por Teu Filho. Somos gratos pelas bênçãos do Evangelho restaurado de Jesus Cristo, com o entendimento do plano de salvação e de nosso propósito nessa vida. Somos gratos por ser orientados por um profeta de Deus, o presidente Thomas S. Monson. Nós o apoiamos de todo o coração, assim como seus conselheiros e o Quórum dos 12, nessa obra maravilhosa. Oramos por aqueles que vão participar dessa sessão, que possamos, por meio de suas mensagens do Espírito, aprender o que devemos fazer em nossas vidas. Possamos receber com o coração aberto a mensagem que prepararam para nós. Nesta época de Páscoa, nós lembramos com profunda gratidão do sacrifício expiatório de Teu Filho, por Tua vida perfeita e obediência perfeita e Teu amor, seu amor perfeito. Que essas verdades possam preencher nosso coração. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. O presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência, apresentará agora os líderes gerais e os 70 de área da Igreja para voto de apoio. Em seguida, o irmão Kevin R. Jorgensen, diretor administrativo do Departamento de Auditoria da Igreja, lerá o relatório anual. Ele será seguido pelo irmão Brooke B. Hales, secretário da primeira presidência, que apresentará o relatório estatístico da Igreja referente ao ano 2014. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, é proposto que apoiemos Thomas Spencer Monson como profeta, vidente e revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Henry Benyon Eyring como primeiro conselheiro na primeira presidência e Dieter Friedrich Uchtdorf como segundo conselheiro na primeira presidência. Os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opuserem, se houver, manifestem-se. O voto foi registrado. É proposto que apoiemos Boyd Kenneth Packer como presidente do Quórum dos 12 Apóstolos e os seguintes como membros desse quórum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson e Neil L. Anderson. Os que forem a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifeste-se. Obrigado, o voto foi registrado. É proposto que apoiemos os conselheiros na primeira presidência e o Quórum dos 12 Apóstolos como profetas, videntes e reveladores. Os que forem a favor, por favor, manifestem-se. Os que se opõem, se houver alguém, pelo mesmo sinal. O voto foi registrado. É proposto que desobriguemos os seguintes, como 70 de área, a vigorar a partir de 1º de maio de 2015. Juan C. Ávila, Philip K. Bussey, René J. Cabrera, Renato Capelletti, Paul D. M. Christensen, Samuel W. Clark, Rogério G.R. Cruz, George R. Donaldson, Ini B. Ekong, Christian A. Fingerl, Craig G. Fisher, Gerald L. Garnes, M. Keith Giddens, Ellen D. Haney, Jui Chang Juan,
George M. Keel, Vaughn G. Keach, Katsumi Kuzumi, Germán Laboriel, J. Christopher Lansing, Gustavo Lopes, Dmitry V. Marchenko, Peter F. Muirs, T. Jackson Mkabela, Hugo Montoya, Valentin F. Nunes, Hee Kyun Oh, Jeffrey E. Olson, R. Ingvar Olson, Norbert K. Onlu, Robert N. Packer, Nathaniel R. Payne, Cesar A. Perez Jr., Michael J. Real, Edson D. G. Ribeiro, Brad K. Reisenmay, Walter C. Selden, Mozart B. Soares, Carlos Solis, Norlan Souza, Vern P. Stanfill, T. Marama Tarati, Kuzu Tashiro, Ruben de Torres, Omar Villalobos, Jack D. Ward, Alan J. Webb, Gerardo G. William, Jim L. Wright. Os que quiserem juntar-se a nós e expressar gratidão por seu excelente serviço, manifestem-se. É proposto que desobriguemos com um voto de sincera gratidão os irmãos David L. Beck, Larry M. Gibson e Randall L. Reed como presidência geral dos rapazes. Também desobrigamos todos os integrantes da Junta Geral dos Rapazes. Neste momento, também desobrigamos a irmã Jean A. Stevens como primeira conselheira na presidência geral da primária e a irmã Cheryl A. Asplin como segunda conselheira na presidência geral da primária. Todos os que quiserem juntar-se a nós e expressar gratidão a esses irmãos e irmãs por seu extraordinário serviço e devoção, manifestem-se. É proposto que apoiemos como novos membros do primeiro quórum dos 70, Kim B. Clark, Vaughn G. Keach, Alan D. Haney, Hugo Montoya e Vern P. Stanfill. Os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opuserem, pelo mesmo sinal. É proposto que apoiemos os seguintes como novos 70s de área: Nelson Ardila, José M. Bataja, Lawrence P. Blanc, Bradford C. Bowen, Mark A. Bragg, Sérgio Luiz Carboni, Armando Carreon, S. Mark Clay Jr., Z. Dominic Decay, Osvaldo R. Dias, Michael M. Dudley, Mark P. Durham, James E. Evanson, Pascoal F. Fortunato, Patrício M. Jufra, Daniel P. Hall, Toru Hayashi, Paul F. Hensey, J.K. Chukwemeka Igwe, Seung Hoon Ko, Ming Shung Kwan, Johnny L. Leota, Carlo M. Lezano, Joel Martinez, J. Von MacArthur, Kyle S. McKay, Elaman Montejo, A. Fábio Moscoso,
Michael R. Murray, Norman R. Namro, S. Mark Palmer, Ferdinand P. Pangan, Jairus C. Perez, Stephen M. Peterson, Wolfgang Pilz, J. D. Pimentel, John C. Pingree Jr., Edivaldo B. Pinto Jr., Evan A. Schmutz, K. David Scott, Paul H. Sinclair, Benjamin T. Sinur, Rulon F. Stacy, David L. Stapleton, Carl M. Tilleman, William R. Titera, Seiji Tokuzawa, Carlos R. Toledo, César E. Villar, Juan Pablo Villar, David T. Warner, Gary K. Wild e Robert K. William. Os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opuserem, se houver, manifestem-se. É proposto que apoiemos Cheryl A. Esplin para servir como primeira conselheira na presidência geral da primária e Mary L. Durham para servir como segunda conselheira. Também é proposto que apoiemos o irmão Stephen W. Owen como presidente-geral dos rapazes, com Douglas D. Holmes como primeiro conselheiro e Monty Joseph Bruff como segundo conselheiro. Os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opuserem podem manifestar-se. Presidente Monson, os votos foram registrados. Convidamos aqueles que se opuseram a quaisquer dos nomes propostos que entrem em contato com seu presidente de estaca. Irmãos e irmãs, somos gratos por sua fé e orações em favor dos líderes da Igreja. Convidamos as novas autoridades gerais e os novos membros da Presidência Geral das Auxiliares a ocuparem seu lugar ao púlpito. Aqui vêm eles. As announced, Conforme anunciado, Kevin Jurgensen lerá o relatório de auditoria da Igreja, sendo seguido por Brooke P. Hales, que apresentará o relatório estatístico da Igreja referente a 2014. Muito obrigado, irmãos e irmãs. To the First Presidency of the Church of Jesus Primeira Christ. presidência da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Estimados irmãos, conforme ordenado por revelação na seção 120 de Doutrina e Convênios do Conselho de Disposição dos Dízimos, composto pela primeira presidência, pelo Quórum dos 12 Apóstolos e pelo Bispado Presidente, autoriza a utilização dos fundos da Igreja. Os departamentos da Igreja fazem uso desses fundos de acordo com os orçamentos, as normas e os procedimentos aprovados. O Departamento de Auditoria da Igreja, que é formado por profissionais credenciados e atua independentemente de todos os outros departamentos da Igreja, tem a responsabilidade de realizar auditorias no intuito de garantir razoável segurança no tocante às contribuições recebidas, às despesas feitas e à proteção dos recursos da Igreja. Com base nas auditorias realizadas, a opinião do Departamento de Auditoria da Igreja é de que, em todos os aspectos materiais, as contribuições recebidas, as despesas e recursos da Igreja no ano de 2014 foram registrados e administrados de acordo com as devidas práticas contábeis e com as normas e os orçamentos aprovados pela Igreja. A Igreja segue as práticas ensinadas a seus membros de manter-se dentro do orçamento, evitar dívidas e economizar para momentos de necessidade. Respeitosamente, Departamento de Auditoria da Igreja.
The First Presidency has issued the following statistical report concerning the growth and status of the Church. Para informação dos membros da Igreja, a primeira presidência divulgou o seguinte relatório estatístico referente ao crescimento e à situação da Igreja até 31 de dezembro de 2014. O número total de estacas no final do ano é de 3.114, com 406 missões, 561 distritos e 29.621 alas e ramos. O número total de membros da Igreja era 15.372.337. O número de novas crianças registradas durante 2014 era 116.409, com 296.803 conversos batizados durante o ano. Em 31 de dezembro, havia 85.147 missionários de tempo integral e 30.404 missionários de serviço servindo em toda a Igreja. 3 templos foram dedicados em 2014, os templos de Gilbert, Arizona, Fort Lauderdale, na Flórida, e Phoenix, Arizona. O templo de Ogden, Utah, foi rededicado em 2014. O número de templos em funcionamento no final do ano era 144. The choir will now favor us with O coro nos agraciará agora com Assombro Me Causa. Após o hino, ouviremos o Elder David A. Bednar e o Elder D. Todd Christofferson, do Quórum dos 12 Apóstolos.
Lembro-me vividamente de uma experiência que tive quando era um garotinho. Certo dia, enquanto eu brincava com meus amigos, quebrei por acidente a janela de uma loja perto de casa. Assim que o vidro se espatifou e o alarme disparou, um medo paralisante dominou minha mente e o coração. Percebi imediatamente que eu estava fadado a passar o resto da vida em uma prisão. Meus pais, por fim, persuadiram-me a sair do esconderijo debaixo da cama e ajudaram-me a me redimir com o dono da loja. Felizmente, minha sentença foi substituída. O medo que senti naquele dia foi esmagador e real. Sem dúvida, vocês já tiveram um sentimento de pavor ainda maior ao saberem de um problema pessoal de saúde, ao descobrirem que um membro da família está em dificuldade ou em perigo, ou ao observarem acontecimentos mundiais perturbadores. Em tais circunstâncias, a angustiante emoção do temor tem lugar face ao perigo iminente, à incerteza, à dor, ou como resultado de experiências inesperadas, às vezes súbitas, prováveis de produzir resultados negativos. Em nosso dia a dia, relatos intermináveis de crimes, de violência, fome, guerras, corrupção, terrorismo, valores decadentes, doenças e as forças destruidoras da natureza podem gerar medo e apreensão. Sem dúvida, vivemos na época prevista pelo Senhor. E naqueles dias toda a terra estará em comoção e o coração dos homens falhará. Meu propósito é descrever como o medo é dissipado pelo conhecimento correto do Senhor Jesus Cristo e pela fé depositada nele. Oro sinceramente para que o Espírito Santo abençoe cada um de nós ao considerarmos juntos esse importante tema. Quando ouviram a voz de Deus, depois de terem comido do fruto proibido, Adão e Eva esconderam-se no jardim do Éden. Deus chamou Adão e perguntou: "Onde estás?" E Adão disse: "Ouvi a tua voz e tive medo." Evidentemente, um dos primeiros efeitos da queda foi o medo que Adão e Eva sentiram. Essa poderosa emoção é um elemento importante de nossa existência mortal. Um exemplo tirado do livro de Mórmon realça o poder para dissipar o medo e trazer a paz, mesmo quando enfrentamos grande adversidade. Na terra de Elã, o povo de Alma estava atemorizado devido ao exército lamanita que se aproximava. A Alma, porém, adiantou-se e exortou-os a não temerem, mas a lembrarem-se do Senhor, seu Deus, e Ele libertá-los-ia. Portanto, reprimiram os seus temores. Observem que Alma não reprimiu os temores do povo. Antes, a Alma aconselhou os crentes a lembrarem-se do Senhor e do livramento que apenas Ele poderia conceder. E a cuidadosa proteção proporcionada pelo conhecimento do Salvador permitiu que as pessoas reprimissem seus temores. O conhecimento correto do Senhor e a fé adequada nele capacitam-nos a reprimir nossos temores, porque Jesus Cristo é a única fonte de paz duradoura. Ele declarou: "Aprende de mim e ouve minhas palavras. Anda na mansidão de meu espírito e terás paz em mim." O Mestre também explicou: "Aquele que pratica as obras da retidão receberá sua recompensa. Sim, paz neste mundo e vida eterna no mundo vindouro." A confiança em Cristo e uma pronta esperança em seus méritos, sua misericórdia e sua graça levam à esperança por meio de sua expiação, na ressurreição e na vida eterna. Tais fé e confiança invocam para a nossa vida a doce paz de consciência que todos almejamos. O poder da expiação torna possível o arrependimento e suprime o desespero causado pelo pecado. Também nos fortalece para que vejamos e façamos o bem, e nos tornemos bons de uma forma que jamais poderíamos reconhecer ou efetuar com nossa capacidade mortal limitada. Verdadeiramente, uma das grandes bênçãos do discipulado devoto é a paz de Deus, que excede todo o entendimento.
A paz concedida por Cristo permite que vejamos a mortalidade por meio da preciosa perspectiva da eternidade e fornece uma firmeza espiritual que nos ajuda a manter-nos centrados em nosso destino celestial. Assim, podemos ser abençoados de modo a reprimir nossos temores, pois a doutrina de Cristo fornece propósito e direção em todos os aspectos de nossa vida. Suas ordenanças e convênios nos fortalecem e consolam tanto nos bons quanto nos maus momentos. E a autoridade do seu sacerdócio traz a garantia de que tudo o que mais importa pode perdurar, tanto nesta vida quanto na eternidade. Mas podemos reprimir os temores que tão fácil e frequentemente nos perturbam em nosso mundo contemporâneo? A resposta a essa pergunta é um inequívoco sim. 3 princípios básicos são essenciais para que sejamos abençoados. Primeiro, confiar em Cristo. Segundo, edificar sobre o alicerce de Cristo. E terceiro, prosseguir com fé em Cristo. Primeiro, confiar em Cristo. O conselho dado por Alma a seu filho Lamã aplica-se precisamente a cada um de nós hoje. Não deveis confiar em Deus para que vivas. Devemos confiar no Salvador e manter-nos firmemente centrados nele em todos os momentos e em todos os lugares. Lembre-se de quando os apóstolos do Senhor encontravam-se em um barco agitado no meio do mar. Jesus foi até eles, caminhando sobre a água, mas como não o reconheceram, gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. Pedro então andou sobre a água para ir ter com Jesus. Mas ao sentir o vento forte, teve medo e começou a afundar e clamou: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Visualizo Pedro respondendo fervorosa e imediatamente ao convite do Salvador. Com os olhos fixos em Jesus, ele saiu do barco e, de modo milagroso, andou sobre a água. Foi apenas quando seu olhar foi desviado pelo vento e pelas ondas que ele temeu e começou a afundar. Podemos ser abençoados de modo a vencer nossos temores e fortalecer a nossa fé ao seguirmos a instrução do Senhor. Buscai-me em cada pensamento. Não duvideis, não temais. Segundo, edificar sobre o alicerce de Cristo. Elamã admoestou seus filhos Nefe e Lei. Lembrai-vos de que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces, para que quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, sim, seus dardos no torvelinho, sim, quando todo o seu granizo e violenta tempestade vos açoitares, isso não tenha poder para vos arrastar ao abismo da miséria e angústia sem fim. Por causa da rocha sobre a qual estáis edificados, que é um alicerce seguro. E se os homens edificarem sobre esse alicerce, não cairão. Irmãos e irmãs, as ordenanças e os convênios são os tijolos que usamos para edificar nossa vida sobre o alicerce de Cristo e de sua expiação. Estamos firmemente ligados ao Salvador quando dignamente recebemos as ordenanças e fazemos convênios. Quando nos lembramos fielmente desses compromissos sagrados e os honramos, e quando damos o melhor de nós para viver de acordo com as obrigações que aceitamos. Esse vínculo é a fonte de força e estabilidade espirituais em todas as etapas da vida. Podemos ser abençoados para reprimirmos nossos temores, estabelecendo firmemente nossos desejos e nossas ações sobre o firme alicerce do Salvador, por meio das ordenanças e dos convênios que fizemos. Terceiro, prosseguir com fé em Cristo. Nefe declarou: Deveis, portanto, prosseguir com firmeza em Cristo, tendo um perfeito esplendor de esperança e amor a Deus,
e a todos os homens. Portanto, se prosseguirdes, banqueteando-vos com a palavra de Cristo e perseverardes até o fim, eis que tereis, diz o Pai, tereis a vida eterna. A perseverança disciplinada descrita nesse versículo é o resultado de visão e entendimento espirituais e da persistência, da paciência e da graça de Deus. Exercer fé em Jesus Cristo e, por meio dele, mansamente sujeitar-se à sua vontade e ao seu tempo em nossa vida e reconhecer humildemente sua mão em todas as coisas, concede as promessas pacificadoras do reino de Deus que trazem alegria e vida eterna. Ainda que encontremos dificuldades e enfrentemos as incertezas do futuro, podemos alegremente perseverar e viver uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Podemos ser abençoados de modo a reprimir nossos temores, recebendo o fortalecimento que advém de se aprender e viver os princípios do Evangelho e resolutamente prosseguir na vereda dos convênios. Diferente dos demais temores, mas a eles relacionado, com frequência vivenciamos o que as Escrituras descrevem como temor ou temor do Senhor. Ao contrário do temor do mundo, que cria alarme e ansiedade, o temor do Senhor é uma fonte de paz, certeza e confiança. Mas como pode algo associado ao medo ser edificante ou espiritualmente útil? O temor justo que estou procurando descrever abrange um sentimento profundo de reverência, respeito e veneração pelo Senhor Jesus Cristo, a obediência a seus mandamentos e a expectativa do juízo final e da justiça nas mãos dele. Assim, o temor do Senhor advém da compreensão correta da natureza e missão divinas do Senhor Jesus Cristo, do desejo de submeter nossa vontade a dele e da compreensão de que todo homem e toda mulher prestarão contas de seus pecados no dia do julgamento. Conforme certificam as Escrituras, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, a instrução da sabedoria, uma firme confiança e uma fonte de vida. Notem que o temor do Senhor está inseparavelmente ligado ao entendimento do juízo final e de nossa responsabilidade individual por nossos desejos, nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações. O temor do Senhor não é sentir uma apreensão relutante quanto estar na presença dele para ser julgado. Não creio de forma alguma que teremos medo dele. Não obstante, esse temor é a ideia de que estaremos em sua presença, de que encararemos as coisas a nosso respeito como realmente são, e teremos um conhecimento perfeito de todas as nossas racionalizações, as falsidades e os enganos pessoais. No final, não haverá desculpas para nós. Todos os que viveram ou viverão nesta terra serão levados diante do tribunal de Deus a fim de serem julgados por Ele de acordo com as suas obras, sejam elas boas ou sejam elas más. Se nossos desejos tiverem sido justos e nossas obras boas, o tribunal do julgamento será agradável. E, no último dia, seremos recompensados com retidão. Por outro lado, se nossos desejos tiverem sido maus e nossas obras pecaminosas, o tribunal do julgamento será um motivo de grande temor. Não atreveremos a olhar para o nosso Deus e dar-nos-íamos por felizes se pudéssemos ordenar as pedras e montanhas que caíssem sobre nós para esconder-nos de sua presença. E no último dia, teremos a recompensa do mal. Conforme resumido em Eclesiastes, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Queridos irmãos e irmãos, o temor do Senhor afasta o temor mortal e até mesmo subjuga a preocupação assustadora de que jamais seremos espiritualmente bons o suficiente e que jamais estaremos à altura das exigências e expectativas do Senhor. Na verdade, não podemos ser bons o bastante nem estar à altura se confiarmos apenas em nossa capacidade e em nossas realizações.
Nossas obras e nossos desejos por si só não nos salvam. Depois de tudo que pudemos fazer, somos completados somente por intermédio da misericórdia e da graça disponíveis por meio do sacrifício expiatório e eterno do Salvador. Certamente cremos que, por meio da expiação de Cristo, toda a humanidade pode ser salva por obediência às leis e ordenanças do Evangelho. O temor do Senhor significa amá-lo e confiar nele. Quando tememos a Deus mais completamente, nós o amamos mais perfeitamente. E o perfeito amor lança fora todo o medo. Prometo que a luz resplandecente do temor do Senhor dissipará as trevas dos temores mortais. Ao confiarmos no Salvador, edificarmos nele como nosso alicerce e prosseguirmos em seu caminho de convênios com o compromisso sagrado. Amo e reverencio o Senhor. Seu poder e sua paz são reais. Ele é nosso Redentor e sou uma testemunha de que Ele vive. E por causa dele, nosso coração não precisa se turbar nem se atemorizar. E seremos abençoados para reprimir nossos temores. Presto testemunho disso no nome sagrado do Senhor Jesus Cristo. Amém. Acima da grande porta ocidental da renomada Abadia de Westminster, em Londres, Inglaterra, encontram-se as estátuas de 10 mártires cristãos do século XX. Dentre elas, encontra-se a de Dietrich Bonhoeffer, um brilhante teólogo alemão que nasceu em 1906. Bonhoeffer tornou-se um crítico veemente do nazismo e da maneira como os nazistas tratavam os judeus e as outras pessoas. Ele foi preso devido à sua oposição ativa e foi executado em um campo de concentração. Bonhoeffer foi um escritor prolífico e algumas de suas obras mais conhecidas são as cartas que guardas solidários o ajudaram a tirar escondido da prisão, publicadas mais tarde como Resistência e Submissão, Cartas e Anotações Escritas na Prisão. Uma dessas cartas foi endereçada à sua sobrinha antes do casamento dela. Continha os seguintes pensamentos: casamento é mais do que o amor de vocês um pelo outro. Em seu amor, vocês veem apenas a si mesmos no mundo, mas no casamento, vocês são um elo entre gerações, as quais Deus permite que venham e partam para a sua glória e as chama a seu reino. Em seu amor, vocês veem apenas sua própria felicidade, mas no casamento, vocês são colocados em uma posição de responsabilidade para com o mundo e a humanidade. Seu amor é sua propriedade individual, mas o casamento é mais do que algo pessoal. É uma condição, um ofício. Assim como é a coroa, e não simplesmente o desejo de reinar que define o rei. Assim é o casamento, e não meramente o amor de um pelo outro, que os une à vista de Deus e do homem. Portanto, o amor vem de você, mas o casamento vem do alto, vem de Deus. De que maneira o casamento entre um homem e uma mulher transcende o amor de um pelo outro e a própria felicidade deles para se tornar uma posição de responsabilidade para com o mundo e a humanidade? Em que sentido ele vem do alto, vem de Deus? Para entendermos, temos de voltar ao início. Os profetas revelaram que primeiro existíamos como inteligências, depois de Deus ganhamos forma, ou um corpo espiritual, assim nos tornando seus filhos espirituais, filhos e filhas de pais celestes. Houve um momento nessa existência pré-mortal em que, para cumprir seu desejo de que nós tivéssemos o privilégio de progredir como Ele próprio, nosso Pai Celestial preparou um plano capacitador. Nas Escrituras, esse plano recebe diversos nomes, como o plano de salvação, o grande plano de felicidade e o plano de redenção. Os dois principais propósitos do plano foram explicados a Abraão nas seguintes palavras: "E estava entre eles um que era semelhante a Deus. E ele disse aos que se achavam com ele: desceremos, pois há espaço lá, e tomaremos destes materiais e faremos uma terra onde estes espíritos possam habitar."
E assim os provaremos para ver se farão todas as coisas que o Senhor, seu Deus, lhes ordenar. E os que guardarem seu primeiro estado receberão um acréscimo, e os que guardarem seu segundo estado terão um acréscimo de glória sobre sua cabeça para todo o sempre. Graças a nosso Pai Celestial, nós já havíamos nos tornado seres espirituais. Depois, Ele nos ofereceu um meio para completar ou aperfeiçoar esse ser. O acréscimo da parte física é essencial para recebermos a plenitude da existência e da glória que o próprio Deus possui. Aqueles que, na presença de Deus no mundo espiritual pré-mortal, concordaram em participar de seu plano, ou em outras palavras, guardaram seu primeiro estado, receberam um acréscimo de glória com um corpo físico ao virem habitar na terra que Ele criara para nós. Da mesma forma, se no decorrer de nossa existência mortal escolhermos fazer todas as coisas que o Senhor nosso Deus nos ordenar, teremos guardado o nosso segundo estado. Isso significa que por nossas escolhas demonstramos a Deus e a nós mesmos nosso comprometimento e nossa capacidade de viver sua lei celestial mesmo longe de sua presença, em um corpo físico com todas as suas capacidades, apetites e paixões. Podemos controlar nosso corpo físico para que ele se torne um instrumento, em vez de se tornar o mestre de nosso espírito? Os poderes divinos, inclusive o poder de criar a vida, podem ser confiados a nós, tanto agora como na eternidade. Podemos vencer o mal sozinhos. Aqueles que conseguirem vencer esses desafios terão um acréscimo de glória sobre sua cabeça para todo o sempre. Um aspecto muito significativo dessa glória é ter um corpo físico ressuscitado, imortal e glorificado. Não é de admirar que nós nos rejubilamos com essas magníficas possibilidades e promessas. Pelo menos 4 itens são necessários para o sucesso desse plano divino. Primeiro, a criação da terra como o lugar de nossa habitação. Quaisquer que tenham sido os detalhes do processo da criação, sabemos que não foi acidental. Foi um processo orientado por Deus, o Pai, e executado por Jesus Cristo. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Segundo, as condições da mortalidade. Adão e Eva agiram em favor de todos os que escolheram participar do grande plano de felicidade elaborado pelo Pai. A queda criou as condições necessárias para nosso nascimento físico e para nossa experiência mortal e nosso aprendizado longe da presença de Deus. Com a queda, recebemos o conhecimento do bem e do mal e o poder da escolha concedido por Deus. Finalmente, a queda trouxe o corpo físico à morte, necessária para que nosso tempo na mortalidade seja provisório, a fim de que não vivêssemos para sempre em nossos pecados. O terceiro é a redenção da queda. Vemos o papel da morte no plano de nosso Pai Celestial. Mas esse plano não seria válido sem um meio de, no final, vencer a morte, tanto física como espiritual. Por conseguinte, um Redentor, o Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo, sofreu e morreu para expiar a transgressão de Adão e Eva, provendo assim a ressurreição e a imortalidade a todos. Uma vez que nenhum de nós terá sido constante e perfeitamente obediente às leis do Evangelho, sua expiação também nos redimirá de nossos pecados sob a condição de arrependimento. Com a graça expiatória que concede o perdão dos pecados e a santificação da alma, podemos nascer de novo espiritualmente e nos reconciliar com Deus. Nossa morte espiritual, nossa separação de Deus, terá fim. O quarto e definitivo é a circunstância de nosso nascimento físico e subsequente renascimento espiritual no reino de Deus. Para que sua obra seja bem-sucedida, a fim de sermos exaltados com Ele mesmo, Deus ordenou que os homens e as mulheres devem casar e ter filhos, criando assim, em parceria com Deus, os corpos físicos, que são a chave para o teste da mortalidade e essenciais para a glória eterna com Ele. Ele também ordenou que os pais estabeleçam uma família e criem os filhos em luz e verdade, levando-os a uma esperança em Cristo. O Pai nos ordena: portanto, dou-te o mandamento de ensinares estas coisas liberalmente a teus filhos, dizendo:
Porque haveis nascido no mundo pela água e sangue e espírito que eu fiz, e assim vos haveis transformado de pó em alma vivente, do mesmo modo tereis de nascer de novo no reino do céu, da água e do Espírito Santo, sendo limpos por sangue, sim, o sangue de meu unigênito, para que sejais santificados de todo pecado e desfruteis as palavras da vida eterna neste mundo e a vida eterna no mundo vindouro, sim, glória imortal. Saber por que deixamos a presença de nosso Pai Celestial e o que é necessário para que retornemos a Ele e sejamos exaltados com Ele, torna muito claro que nada relativo ao nosso tempo na Terra pode ser mais importante do que o nascimento físico e o renascimento espiritual, os dois pré-requisitos da vida eterna. Este é, para usar as palavras de Dietrich Bonhoeffer, o ofício do casamento, a posição de responsabilidade para com a humanidade, que ocupa esta instituição divina que vem do alto, vem de Deus. Ela é um elo entre as gerações, tanto aqui como na vida futura, a ordem do céu. Uma família edificada sobre o casamento entre um homem e uma mulher oferece o melhor ambiente para o plano de prosperidade estabelecido por Deus. Um local para o nascimento de filhos que vem de Deus, puros e inocentes, e o ambiente para o aprendizado e a preparação de que precisam a fim de que tenham uma vida mortal bem-sucedida e a vida eterna no mundo vindouro. Um número suficiente de famílias edificadas nesse tipo de casamento é essencial para que as sociedades sobrevivam e se desenvolvam. Por esse motivo, comunidades e nações em geral têm encorajado e protegido o casamento e a família como instituições primordiais. Eles nunca existiram apenas como forma de amor e felicidade dos adultos. O argumento da ciência social em favor do casamento e das famílias chefiadas por um homem e uma mulher casados é convincente. E assim advertimos também que a desintegração da família fará recair sobre pessoas, comunidades e nações as calamidades preditas pelos profetas antigos e modernos. Mas nossa reivindicação em relação ao papel do casamento e da família não se baseia na ciência social, mas na verdade de que eles foram criados por Deus. Foi Ele quem, no início, criou Adão e Eva à sua imagem, homem e mulher, e uniu o marido e a esposa para se tornarem uma só carne e se multiplicarem e encherem a terra. Cada pessoa possui uma imagem divina, mas é na união matrimonial entre um homem e uma mulher que se tornam um, que alcançamos talvez o mais completo significado de sermos criados à imagem de Deus, homem e mulher. Nem nós ou qualquer outro mortal pode alterar essa ordem divina do matrimônio. Não é uma invenção humana. Esse tipo de casamento certamente vem do alto, vem de Deus, e é a parte principal do plano de felicidade, assim como a queda e a expiação. No mundo pré-mortal, Satanás rebelou-se contra Deus e seu plano, e sua oposição torna-se cada vez mais intensa. Ele luta para desencorajar o casamento e a formação das famílias, e faz o possível para destruir os casamentos e as famílias, onde quer que estejam. Ele ataca tudo o que é sagrado a respeito da sexualidade humana, apartando-a do contexto do casamento com uma série aparentemente infinita de pensamentos e atos imorais. Ele procura convencer os homens e as mulheres de que as prioridades do casamento e da família podem ser ignoradas ou abandonadas, ou até mesmo serem menos importantes do que uma carreira, outras conquistas e do que a busca de autorrealização e liberdade individual. Certamente, o adversário se regozija quando pais não ensinam e não orientam os filhos a terem fé em Cristo, serem convertidos e nascerem de novo espiritualmente. Irmãos e irmãs, muitas coisas são boas, muitas são importantes, mas apenas poucas coisas são essenciais. Declarar as verdades fundamentais relativas ao casamento e à família não significa ignorar ou diminuir os sacrifícios e sucessos daquelas pessoas cuja realidade atual não é a ideal. A alguns de vocês são negadas as bênçãos do casamento por razões que incluem falta de expectativas viáveis, atração por pessoa do mesmo sexo, barreiras físicas ou mentais ou simplesmente medo de falhar, o que, ao menos neste momento, ameaça a fé.
Ou vocês podem ter sido casados, mas o casamento terminou e vocês tiveram que fazer sozinhos o que duas pessoas juntas mal conseguiam fazer. Alguns de vocês que são casados não conseguem ter filhos, a despeito do forte desejo e das orações fervorosas. Ainda assim, todos têm dons, todos têm talentos, todos podem contribuir para a manifestação do plano divino em cada geração. Muito do que é bom, muito do que é essencial, mesmo que às vezes tudo seja necessário para o momento, pode ser alcançado em circunstâncias não tão ideais. Muitos de vocês estão dando o melhor de si. E quando vocês que enfrentam as mais difíceis circunstâncias da mortalidade erguem-se na defesa do plano de Deus para exaltar os filhos dele, estamos todos prontos para apoiá-los. Com confiança, testificamos que a expiação de Jesus Cristo já previra todas as privações e perdas daqueles que se voltam a ele e, no final, irá compensá-los. Ninguém está predestinado a receber menos do que tudo o que o Pai tem para seus filhos. Uma jovem mãe relatou-me sua ansiedade a respeito de sentir-se inadequada nesse, que é o mais importante dos chamados. Senti que suas preocupações eram pequenas e que ela não deveria se preocupar. Estava fazendo a coisa certa, mas eu também sabia que ela queria somente agradar a Deus e honrar a confiança dele. Reafirmei minhas palavras ditas anteriormente para confortá-la e em meu coração supliquei que Deus, seu Pai Celestial, pudesse fortalecê-la com seu amor e o testemunho de sua aprovação e do trabalho de Deus que ela tem realizado. Essa é minha oração para todos nós hoje. Que encontremos aprovação à vista dele. Que os casamentos floresçam e que as famílias prosperem. E que nosso futuro seja pleno dessas bênçãos na mortalidade ou não. Que a graça do Senhor traga felicidade agora e fé na certeza de que as promessas se cumprirão. Em nome de Jesus Cristo. Amém. The choir and congregation will now O coro e a congregação ficarão de pé e cantarão juntos Graças damos, ó Deus, por um profeta. Hino número 9. Depois do hino, ouviremos os elders Wilford W. Anderson, Dale G. Renland e Michael T. Ringwood, dos 70. This is the 185th Esta é a annual Conferência Geral Anual número 185 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Brothers and sisters, thank you for that beautiful music. Irmãos e irmãs, obrigado por essa linda música. Anos atrás, ouvi no rádio a entrevista de um jovem médico que trabalhava em um hospital na reserva indígena Navarro, no Arizona. Ele relatou uma experiência que teve quando um índio americano idoso, com longos cabelos trançados, entrou na sala de emergência. O jovem médico pegou sua prancheta, aproximou-se daquele homem e disse: "Como posso ajudá-lo?" O homem desviou o olhar e não disse nada. O médico, sentindo-se um pouco impaciente, tentou mais uma vez. "Não posso ajudá-lo se não falar comigo", ele disse. "Diga-me por que veio ao hospital." O homem, então, olhou para o médico e perguntou: "Você sabe dançar?" Enquanto ponderava aquela pergunta estranha, veio-lhe à mente que talvez o paciente fosse o médico da tribo que, conforme antigos costumes tribais, procurava curar os doentes por meio de música e dança, em vez de administrar-lhe medicamentos. "Não", o médico respondeu, "não sei dançar." "E o senhor dança?" O velho índio assentiu com a cabeça. Então o médico perguntou: "O senhor poderia me ensinar a dançar?" A resposta do velho índio há vários anos tem me feito refletir muito. "Posso ensiná-lo a dançar", ele respondeu, "mas você precisa ouvir a música." Algumas vezes, em nosso lar, ensinamos com sucesso os passos da dança, mas não temos tanto sucesso ao ajudar os membros de nossa família a ouvir a música. E como o velho curandeiro sabia muito bem, é difícil dançar sem música. Dançar sem música é desajeitado e nada satisfatório, e às vezes até embaraçoso. Já tentaram? Na seção 8 de Doutrina e Convênios, o Senhor ensinou a Joseph Smith e Oliver Cowdery: "Sim, eis que eu te falarei em tua mente e em teu coração pelo Espírito Santo que virá sobre ti e habitará em teu coração." Aprendemos os passos da dança com a mente, mas ouvimos a música com o coração. Os passos da dança do Evangelho são as coisas que fazemos. A música do Evangelho é a alegria espiritual que vem do Espírito Santo. Ela traz uma mudança de coração e é a fonte de todos os desejos justos. Os passos da dança, por si só, exigem disciplina, mas a alegria da dança só será vivenciada quando conseguirmos ouvir a música. Há aqueles que ridicularizam os membros da igreja por aquilo que fazemos. Isso é compreensível. Frequentemente, aqueles que dançam parecem estranhos, desajeitados ou, nas palavras das Escrituras, peculiares, aqueles que não conseguem ouvir a música. Já pararam seu carro no sinal ao lado de outro carro cujo motorista esteja dançando e cantando com todas as forças, mas vocês não conseguem ouvir a música porque as janelas do seu carro estão fechadas? Muito peculiar de fato. Se seus filhos aprenderem os passos da dança sem aprenderem a ouvir e sentir a bela música do Evangelho, com o passar do tempo, eles se sentirão desconfortáveis, deixarão de dançar, ou quase tão ruim quanto. Continuarão a dançar apenas por causa da pressão que sentem dos outros e que estão dançando ao redor deles. O desafio para todos nós que procuramos ensinar o Evangelho é expandir o currículo para além dos passos da dança. A felicidade de nossos filhos depende da capacidade que eles têm de ouvir e amar a bela música do Evangelho. Como fazemos isso? Primeiro, devemos manter nossa própria vida sintonizada na frequência espiritual correta. No passado, antes da era digital, encontrávamos nossa rádio favorita girando cuidadosamente o botão do rádio até que ele se alinhasse perfeitamente com a frequência da estação. Antes de chegarmos à frequência correta, ouvíamos apenas estática. Mas, quando finalmente conseguíamos o alinhamento perfeito, podíamos ouvir com clareza nossa música favorita. Em nossa vida, precisamos sintonizar a frequência correta a fim de ouvir a música do Espírito. Quando recebemos o dom do Espírito Santo depois do batismo, somos preenchidos com a música celestial que acompanha a conversão. Experimentamos uma mudança de coração e não temos mais disposição para praticar o mal, mas de fazer o bem continuamente.
Mas o espírito não vai suportar a aspereza, nem o orgulho ou a inveja. Se perdemos essa delicada influência em nossa vida, a rica harmonia do Evangelho pode rapidamente se tornar dissonante e, por fim, silenciar-se. Alma apresentou esta pungente pergunta: se haveis sentido o desejo de cantar o cântico do amor que redime, eu perguntaria: podeis agora sentir isso? Pai, se nossa vida está fora de sintonia com a música do Evangelho, precisamos sintonizá-la. Conforme nos ensinou o presidente Monson, em outubro passado, devemos ponderar a vereda de nossos pés. Sabemos fazê-lo. Devemos andar pelo mesmo caminho que trilhamos quando ouvimos pela primeira vez as notas celestiais da música do Evangelho. Ao exercitarmos fé em Cristo, arrependemos-nos e tomarmos o sacramento, sentimos mais fortemente a influência do Espírito Santo e a música do Evangelho começa a tocar novamente em nossa vida. Segundo, quando conseguimos ouvir a música por nós mesmos, devemos dar o máximo de nós para tocá-la em nosso lar. Não é algo que possa ser forçado ou compelido. Nenhum poder ou influência pode ou deve ser mantido em virtude do sacerdócio, ou em virtude de ser o pai, ou a mãe, ou o maior, ou que fala mais alto, a não ser com persuasão, com longanimidade, com brandura e mansidão, com amor não fingido e com bondade. Porque esses atributos levam a um poder e uma influência maiores no lar? Porque são os atributos que convidam o Espírito Santo. São os atributos que sintonizam nosso coração com a música do Evangelho. Quando esses atributos estão presentes, os passos da dança serão feitos com maior naturalidade, mais alegria por todos os dançarinos da família, sem a necessidade de ameaças, intimidação nem compulsão. Quando nossos filhos são pequenos, podemos cantar a canção de ninar do amor não fingido. Quando forem teimosos e recusarem a dormir à noite, talvez seja necessário cantar a canção da longanimidade. Quando são adolescentes, podemos remover a cacofonia das discussões e ameaças, substituindo-as pela bela música da persuasão. E talvez cantar a segunda estrofe da canção da longanimidade. Os pais podem apresentar em harmonia o dueto gentileza e mansidão. Podemos convidar nossos filhos para cantarem conosco em uníssono ao praticarmos a gentileza a um vizinho com alguma necessidade. Não virá tudo ao mesmo tempo. Como todo músico de sucesso sabe, é preciso praticar com diligência para se tocar boa música. Se os esforços iniciais para se compor a música soarem dissonantes e desafinados, lembrem-se de que a dissonância não pode ser corrigida por meio da crítica. A discórdia no lar é como a escuridão de um quarto. Repreender a escuridão não traz muito sucesso. Só é possível remover a escuridão trazendo luz. Portanto, se os baixos da orquestra do seu lar estiverem muito altos e dominadores, ou se o naipe de cordas estiver muito estridente ou um pouco agudo, ou se os flautins impetuosos estiverem fora de controle ou fora do tom, sejam pacientes. Se vocês não estão ouvindo a música do Evangelho em seu lar, por favor, lembrem-se dessas duas palavras. Continuem praticando. Com a ajuda de Deus, dia virá em que a música do Evangelho preencherá seu lar com alegria inexprimível. Mesmo quando bem executada, a música não solucionará todos os problemas. Haverá crescendos e diminuendos em nossa vida, além de staccatos e ligaduras. Essa é a natureza da vida no planeta Terra. No entanto, quando acrescentamos música aos passos de dança, os ritmos às vezes complexos da vida matrimonial e familiar tendem a se mover em direção ao equilíbrio harmonioso. Até mesmo nossos desafios acrescentarão ricos tons de lamento e entoações comoventes. As doutrinas do sacerdócio começarão a destilar-se sobre sua alma como o orvalho do céu. O Espírito Santo será nosso companheiro constante e nosso cetro, uma clara referência ao poder
e a influência será um cetro imutável de retidão e verdade. E nosso domínio será um domínio eterno, e sem ser compelido, fluirá para nós eternamente. Que assim seja em nossa vida e em nosso lar. É a minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, em dezembro de 2013, o mundo lamentou a morte de Nelson Mandela. Após permanecer preso por 27 anos devido ao papel que exerceu na luta contra o apartheid, Mandela foi o primeiro presidente eleito democraticamente na África do Sul. Seu perdão àqueles que o haviam aprisionado foi notável. Ele foi elogiado e aclamado mundialmente. Mandela, com frequência, procurava se esquivar dos elogios, dizendo: "Não sou santo, a menos que você considere santo um pecador que continua se esforçando." Essa frase, "um santo é um pecador que continua se esforçando", deve fortalecer e encorajar os membros da Igreja. Embora sejamos conhecidos como santos dos últimos dias, às vezes nos sentimos incomodados com essa referência. O termo santos é normalmente usado para indicar aqueles que alcançaram um estado de santidade mais elevado e até mesmo de perfeição. Mas sabemos perfeitamente bem que não somos perfeitos. Entretanto, nossa crença nos ensina que podemos ser aperfeiçoados ao confiar plenamente na doutrina de Cristo, de maneira constante e progressiva, exercendo fé nele e arrependendo-nos, tomando o sacramento para renovar os convênios e as bênçãos do batismo e recebendo a presença do Espírito Santo como nosso companheiro constante. Quando agimos dessa forma, tornamos-nos mais semelhantes a Cristo e perseveramos até o fim. Isto é, Deus se importa com quem somos e com quem estamos nos tornando do que com quem já fomos. Ele quer que continuemos tentando fazer o melhor. A comédia Como Lhe Aprouver, escrita por William Shakespeare, retrata uma mudança dramática na vida de um personagem. O irmão mais velho tenta mandar matar seu irmão mais novo. Mesmo sabendo disso, o irmão mais novo salva seu irmão perverso de ser morto. Quando o irmão mais velho descobre essa compaixão que ele não merecia, ele se transforma completamente para sempre, vivenciando o que ele chama de conversão. Mais tarde, várias mulheres procuraram o irmão mais velho e perguntaram-lhe: "Foste tu quem tramaste continuamente a morte de teu irmão?" O irmão mais velho responde: "Fui eu, mas não o sou mais." Não me vergonho de dizer-lhes quem uma vez fui, porquanto a minha conversão é para mim doce e faz de mim quem hoje sou. Para nós, graças à misericórdia de Deus e à expiação de Jesus Cristo, tal mudança não acontece apenas em uma ficção literária. Por meio de Ezequiel, o Senhor declarou: "E quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela, no dia em que se converter da sua impiedade. Se ele se converter do seu pecado e praticar juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, indenizando o que furtou, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá. De todos os seus pecados que cometeu, não se terá memória contra ele, juízo e justiça fez." Em sua misericórdia, Deus promete conceder-nos seu perdão quando nos arrependemos e afastamos-nos da iniquidade, de tal forma que nossos pecados não serão sequer mencionados para nós. Para nós, por meio da expiação de Cristo e nosso arrependimento, podemos olhar para aquilo que fizemos no passado e dizer: "Fui eu, mas não o sou mais." Não importa quão iníquos fomos, podemos afirmar: "Esse fui certa vez, mas esse ímpio ser do passado já não é mais quem hoje sou."
O presidente Thomas S. Monson ensinou: um dos maiores dons de Deus nos deu é a alegria de tentar novamente, pois nenhum fracasso precisa ser o último. Mesmo que tenhamos escolhido cometer pecados de forma consciente e deliberada, ou tenhamos enfrentado fracassos, a partir do momento em que decidimos tentar fazer o nosso melhor novamente, a expiação de Cristo pode nos ajudar. A vontade de Deus em ver os santos últimos dias continuarem tentando fazer o melhor, abrange vencer o pecado e vai além. Sejam nossos sofrimentos por causa de relacionamentos, desafios econômicos, de doenças, ou devido às consequências dos pecados cometidos por outros. A expiação infinita do Salvador pode inclusive e talvez principalmente curar aqueles que sofrem sem ter cometido mal algum. Ele compreende perfeitamente o que é sofrer inocentemente devido às consequências da transgressão de outros. Conforme foi profetizado, o Salvador irá restaurar os contritos de coração, dar glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza e vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Não importa o que aconteça, Deus espera que os santos últimos dias continuem tentando fazer o melhor. Assim como Deus se alegra ao perseverarmos, Ele fica decepcionado quando não reconhecemos que outras pessoas também estejam tentando fazer o melhor. Nossa querida amiga Esther contou esta lição com sua mãe Júlia. Júlia e Esther estavam entre os primeiros membros conversos da África do Sul. Após o término do apartheid, foi permitido que os membros da igreja, brancos ou negros, frequentassem a igreja juntos. Para muitas pessoas, a igualdade das intenções sociais em diferentes raças era muito desafiadora. Certa vez, ao ir à igreja, Júlia e Esther sentiram que não estavam sendo tratadas com gentileza por alguns membros brancos. Ao saírem, queixou-se amargamente da situação com sua mãe. Júlia ouviu calmamente até que Esther houvesse expressado por completo sua frustração. Então falou: "Ah, Esther, a igreja é como um grande hospital e todos nós estamos doentes de uma forma ou de outra. Vamos à igreja para ser ajudados." O comentário de Júlia revela uma perspectiva valiosa. Devemos ser não somente tolerantes com os outros ao lidarem com suas próprias doenças, mas também bondosos, pacientes, compreensivos e oferecer-lhes nosso apoio. Ao nos encorajar a continuar fazendo o melhor, Deus espera que também damos oportunidade aos outros de fazer o mesmo, cada pessoa a seu tempo. A expiação fará parte de nossa vida de maneira ainda mais grandiosa. Reconhecemos que, apesar de nossas supostas diferenças, todos nós precisamos da mesma expiação infinita. Há alguns anos, um excelente jovem que se chama Curtis foi chamado para servir missão. Ele era o tipo de missionário pelo qual todo presidente de missão ora para ter em sua área. Era focado, centrado e trabalhava muito. Em determinado momento, foi designado para ser companheiro de missionário imaturo, com dificuldades de interagir socialmente e sem muito entusiasmo ao trabalhar. Um dia, quando andava de bicicleta, Curtis olhou para trás e viu que o seu companheiro tinha inexplicavelmente descido da bicicleta e estava caminhando. Silenciosamente, Curtis expressou a Deus sua frustração, pois que tarefa árdua era carregar o fardo de um companheiro que precisava ser arrastado. Pouco tempo depois, Curtis teve um profundo sentimento, como se Deus dissesse a ele: "Sabe, Curtis, comparados a mim, vocês dois não são tão diferentes assim." Curtis aprendeu que precisava ser paciente com o companheiro imperfeito que, apesar de tudo, tentava fazer o melhor que podia naquele momento. Meu convite a todos nós é que avaliemos nossa vida, que nos arrependamos e continuamos tentando fazer o melhor.
Se não tentarmos, seremos apenas pecadores dos últimos dias. Se não perseverarmos, seremos desistentes dos últimos dias. E se não permitirmos que outras pessoas continuem tentando fazer o melhor, seremos hipócritas dos últimos dias. Mas ao nos esforçarmos, perseverarmos e ajudarmos os outros a fazer o mesmo, seremos verdadeiros santos dos últimos dias. Ao mudarmos a nós mesmos, descobriremos que Deus realmente se importa muito mais com quem somos e com quem estamos nos tornando do que com quem fomos no passado. Sou profundamente grato pelo Salvador, por sua expiação infinita e pelos profetas dos últimos dias que nos incentivam a ser santos dos últimos dias e a continuar nos esforçando. Testifico sobre a realidade da existência do Salvador. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Infelizmente, houve uma época em minha vida em que eu tinha o desejo de obter títulos e autoridade. Isso começou, de fato, de maneira inocente. Enquanto eu me preparava para servir missão de tempo integral, meu irmão mais velho havia se tornado líder de zona em sua missão. Eu vi muitas coisas positivas a respeito dele e tive o desejo de que aquelas mesmas coisas fossem ditas a meu respeito. Eu tinha esperança de ter um chamado semelhante ao dele e até devo ter orado para isso. Felizmente, durante minha missão, aprendi uma lição muito importante. Na última conferência, lembrei-me dessa lição. Em outubro, o presidente Uchtdorf disse: "No curso de minha vida, tive a oportunidade de trabalhar lado a lado de alguns dos mais competentes e inteligentes homens e mulheres que este mundo tem a oferecer. Quando eu era mais jovem, eu ficava impressionado com pessoas instruídas, bem-sucedidas e aplaudidas pelo mundo. Com o passar do tempo, porém, passei a ficar muito mais impressionado com essas maravilhosas e abençoadas que realmente são boas e sem dolo. Meu herói do livro de Mórmon é um exemplo perfeito de uma alma maravilhosa e abençoada que era verdadeiramente boa e sem dolo. Siblon era um dos filhos de Alma, o filho. Estamos mais familiarizados com seus irmãos, Elamã, que sucederia seu pai como guardador dos registros e profeta de Deus, e Corianton, que se tornou conhecido como um missionário que precisou de alguns conselhos de seu pai. Para Elamã, Alma escreveu 77 versículos. Para Corianton, Alma dedicou 91 versículos. Para Siblon, o filho do meio, Alma escreveu meros 15 versículos. No entanto, suas palavras nesses 15 versículos são vigorosas e instrutivas. E agora, meu filho, confio em que terei grande alegria em ti, devido à tua constância e fidelidade a Deus. Porque assim como principiaste em tua juventude a confiar no Senhor teu Deus, da mesma forma espero que continues a guardar seus mandamentos, porque é bem-aventurado e que persevera até o fim. Digo-te, meu filho, que já tive grande satisfação por tua causa, devido à tua fidelidade, tua diligência e tua paciência e tua longanimidade quanto aos oramitas. Além de falar a Siblon, Alma também falou sobre ele para Corianton. Alma disse: "Pois eis que não observaste a firmeza de teu irmão, sua fidelidade, sua diligência em guardar os mandamentos de Deus. Eis que não tem ele sido um bom exemplo para ti?" Aparentemente, Siblon era um filho que queria agradar a seu pai e seguiu fazendo o que era certo pelo motivo certo, em vez de buscar reconhecimento, posição, poder, elogios ou autoridade. Elamã deve ter reconhecido e respeitado essas características de seu irmão, pois deu a Siblon a guarda dos registros sagrados que receberia de seu pai. Certamente, Elamã confiava em Siblon, pois ele era um homem justo e andava retamente perante Deus, e procurava praticar continuamente o bem e guardar os mandamentos do Senhor, seu Deus. Como parece ter sido verdadeiramente uma característica de Siblon, não há muita coisa registrada a seu respeito desde o tempo em que foi encarregado de guardar os registros sagrados até que eles entregassem a Elamã, filho de Elamã. Siblon foi verdadeiramente bom e sem dolo. Era uma pessoa que sacrificava seu tempo, seus talentos e esforçava-se para ajudar e para levar as outras pessoas devido ao amor de Deus e a seu próximo. Ele foi perfeitamente descrito nas palavras do presidente Spencer W. Kimball: "Grandes homens e mulheres estão sempre mais ansiosos por servir do que por dominar." Em um mundo em que se busca em toda parte o reconhecimento, a posição, o poder, os elogios e a autoridade, honro aquelas pessoas maravilhosas e abençoadas que são verdadeiramente boas e sem dolo, motivadas pelo amor de Deus e a seu próximo.
grandes homens e mulheres que estão mais ansiosos por servir do que por dominar. Atualmente, algumas pessoas querem nos fazer acreditar que nossa busca por aquilo que é importante pode ser satisfeita somente mediante a obtenção de um cargo de poder. No entanto, felizmente, há muitas pessoas que não são influenciadas por essa perspectiva. Elas consideram importante procurar ser verdadeiramente boas e sem dolo. Encontram essas pessoas nas diferentes esferas sociais e em muitas religiões, e as encontram em grande número entre os verdadeiros seguidores conversos de Cristo. Admiro aquelas pessoas que, de modo abnegado, servem todas as semanas, nas alas e nos ramos, em todo o mundo. Fazemos mais do que lhes é solicitado para cumprir seu chamado. Contudo, os chamados vêm e vão. Fico ainda mais impressionado com as muitas pessoas que, mesmo sem um chamado formal, encontram maneiras de servir a outras pessoas e de elevá-las constantemente. Um irmão chega cedo à igreja para arrumar as cadeiras e fica até mais tarde para limpar a capela. Uma irmã escolhe sentar-se perto de uma irmã cega de sua ala não apenas para cumprimentá-la, mas também para cantar os hinos em voz alta o suficiente para que a irmã cega consiga ouvir a letra e cantar com ela. Se você prestar atenção em sua aula ou em seu ramo, encontrará exemplos como esses. Sempre há membros que parecem saber quem precisa de ajuda e quando oferecê-la. Talvez eu tenha aprendido minha primeira lição a respeito dos santos verdadeiramente bons e sem dolo quando eu era um jovem missionário. Mudei-me para uma área com um elder a quem eu não conhecia. Eu tinha ouvido outros missionários dizerem que ele nunca havia recebido uma designação de liderança e que enfrentava muitas dificuldades com o idioma coreano, mesmo que estivesse no país havia muito tempo. No entanto, quando conheci esse elder, descobri que ele era um dos missionários mais obedientes e fiéis que eu já conhecera. Ele estudava quando era hora de estudar, trabalhava quando era hora de trabalhar. Saía do apartamento na hora certa e retornava na hora certa. Era diligente no estudo do coreano, mesmo que o idioma fosse bastante difícil para ele. Quando percebi que os comentários que eu ouvira a respeito dele não eram verdadeiros, senti que ele havia sido julgado injustamente como um missionário mal-sucedido. Eu queria dizer a toda a missão que o que eu descobrira sobre esse elder. Compartilhei com o presidente da missão meu desejo de esclarecer aquele mal-entendido. A resposta dele foi: o Pai Celestial sabe que esse rapaz é um missionário bem-sucedido e eu também o sei. E acrescentou: e agora você também sabe, então a quem mais isso importa? Esse sábio presidente de missão me ensinou o que era importante no trabalho, e isso não incluía reconhecimento, cargo, poder, honra ou autoridade. Essa foi uma grande lição para um jovem missionário que se preocupava muito com títulos. Com essa lição em mente, comecei a fazer uma retrospectiva em minha vida e verificar quantas vezes fui influenciado por homens e mulheres que, na época, não tinham título ou um cargo importante. Uma dessas pessoas semelhantes a Siblon foi meu professor do seminário durante o primeiro ano do ensino médio. Esse homem deu aula no seminário por apenas 2 ou 3 anos. No entanto, ele influenciou meus pensamentos e sentimentos mais profundos de maneira a me ajudar a adquirir um testemunho. Ele não era o professor mais popular da escola, mas sempre estava pregando e me influenciou de maneira vigorosa e duradoura. Uma das poucas vezes em que eu o vi nos 40 anos desde que me deu aula no seminário foi quando ele veio me ver no funeral de meu pai. De fato, isso não foi um ato motivado por um título ou por poder. Tenho grande respeito por esse professor dedicado e pelas muitas pessoas que, assim como ele, são verdadeiramente boas e sem dolo. Tenho grande respeito pelo professor da escola dominical, que não apenas ensina seus alunos na aula de escola dominical, mas também os ensina, influencia, convidando-os a juntarem-se à sua família para um de jejum. Tenho grande respeito pelos líderes dos jovens que frequentam atividades esportivas e culturais dos rapazes e das moças em sua ala. Tenho grande respeito pelos homens que escrevem bilhetes de incentivo a seus vizinhos e pelas mulheres que não apenas enviam cartões de Natal por e-mail, mas os entregam aos familiares e aos amigos que precisam de uma visita. Tenho grande respeito pelo irmão que rotineiramente leva seu vizinho portador de Alzheimer para um passeio, exigindo tanto dele quanto de sua esposa uma grande mudança em sua rotina. Essas coisas não são feitas com o propósito de obter elogios ou reconhecimento. Esses homens e essas mulheres não são motivados pela possibilidade de receber cargos ou autoridade. São discípulos de Cristo que praticam continuamente o bem e, como Siblon, estão tentando agradar ao Pai Celestial. Entristeço-me quando ouço que algumas pessoas deixam de servir ou até mesmo de ir à igreja porque foram desobrigadas de um chamado ou porque não receberam um cargo ou título que acham que eles deveriam ter sido concedido. Espero que um dia aprendam a mesma lição que aprendi quando era um jovem missionário, que o serviço mais importante normalmente é reconhecido apenas por Deus.
Na busca por nossos interesses pessoais, temos nos esquecido do interesse de Deus? Alguns podem dizer, mas ainda tenho muito que progredir para me tornar como essas pessoas que você descreveu. As boas novas do Evangelho de Jesus Cristo são que os desejos do nosso coração podem ser transformados, e nossa motivação pode ser doutrinada e refinada. Quando somos batizados no verdadeiro rebanho de Deus, começamos o processo de nos tornar novas criaturas. Toda vez que renovamos o convênio do batismo a participar do sacramento, estamos um passo mais próximos desse objetivo final. À medida que perseveramos nesse convênio, obtemos força para chorar com os que choram e consolar os que necessitam de consolo. Nesse convênio, encontramos a graça que nos capacita a servir a Deus e guardar seus mandamentos, inclusive de amar a Deus de todo o nosso coração, de amar nosso próximo como a nós mesmos. Nesse convênio, Deus e Cristo nos socorrem para que possamos socorrer aqueles que necessitam de nossa ajuda. Tudo o que realmente quero na vida é agradar a meus pais, tanto o terreno como o celestial, e ser mais como Siblon. Agradeço ao meu Pai Celestial pelas pessoas que são como Siblon, cujos exemplos trazem esperança a mim e a todos nós. Na vida delas, vemos o testemunho de um Pai Celestial amoroso e de um Salvador bondoso e cheio de misericórdia. Junto meu testemunho ao dessas pessoas, com a promessa de me esforçar para ser mais como elas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Somos gratos a todos os que falaram a nós nesta tarde e pela bela música oferecida. Lembramos aos irmãos que a reunião geral do sacerdócio terá início no Centro de Conferências esta noite, às 21 horas, horário de Brasília. A transmissão do Programa Nacional do Coro do Tabernáculo Mórmon acontecerá amanhã das 12 horas e 30 minutos às 13 horas, horário de Brasília. A sessão da manhã de domingo da conferência terá início logo a seguir. O último orador desta sessão será o Elder Quentin L. Cook, do Quórum dos 12 Apóstolos. Após suas palavras, o coro encerrará esta reunião cantando Trabalhemos Hoje. A oração de encerramento será então proferida pelo Elder Randy D. Funk, dos 70. Nesta época de Páscoa, refletimos a nossa alegria da redenção oferecida por nosso Salvador, Jesus Cristo. O clamor que ressoa por toda a terra devido à iniquidade do mundo cria sentimentos de vulnerabilidade. Com as comunicações modernas, o impacto da iniquidade, da desigualdade e da injustiça faz com que muitos sintam que a vida é naturalmente injusta. Por mais significativas que sejam essas provações, não podemos deixar que nos desviem do regozijo da comemoração da sublime intervenção de Cristo em nosso favor. O Salvador literalmente venceu a morte. Com a misericórdia e compaixão, Ele tomou sobre si as nossas iniquidades e transgressões, redimindo-nos e satisfazendo as exigências da justiça para todos os que se arrependerem e crerem em seu nome. Seu magnífico sacrifício expiatório é de importância transcendental, além de nossa compreensão como mortais. Esse ato, por meio de sua graça, proporciona uma paz que supera o entendimento. Como então podemos lidar com as duras realidades que nos rodeiam? Minha mulher Mary sempre adorou girassóis. Ela se alegra muito quando os vê à beira da estrada em lugares bastante inesperados. Há uma estrada de terra que leva à casa onde meus avós moravam. Assim que começamos a dirigir naquela estrada, Mary geralmente exclamava: "Você acha que veremos aqueles girassóis maravilhosos hoje?" Ficamos surpresos em ver que os girassóis florescem em solo afetado por equipamentos de lavoura, de remoção de neve e por acúmulo de materiais
não ideais para flores silvestres crescerem. Uma das características extraordinárias dos tenros girassóis silvestres, além do fato de crescer em solo não propício, é o modo pelo qual suas flores em botão seguem o sol, que se move no céu. Ao fazê-lo, recebem a energia vital necessária para florescer em sua gloriosa cor amarela. Assim como os tenros girassóis, quando seguimos o Salvador do mundo, o Filho de Deus, florescemos e nos tornamos gloriosos, a despeito das muitas circunstâncias terríveis que nos cercam. Ele realmente é nossa luz e nossa vida. No parábola do joio e do trigo, o Salvador declarou a seus discípulos que aqueles que violam as leis e cometem iniquidade serão colhidos e lançados para fora do seu reino. Mas, referindo-se aos fiéis, ele disse: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Sendo indivíduos, discípulos de Cristo, e vivendo em um mundo hostil que está literalmente em comoção, podemos crescer e florescer se estivermos enraizados no amor do Salvador e humildemente seguirmos seus ensinamentos. Nossa capacidade de permanecer firmes e leais e seguir o Salvador, a despeito dos desafios da vida, é grandemente fortalecida pelas famílias que vivem em retidão e pela união centralizada em Cristo em nossas alas e nossos ramos. O papel da família no plano de Deus é para proporcionar felicidade e para ajudar-nos a aprender princípios corretos e um ambiente amoroso e preparar-nos para a vida eterna. As belas tradições da prática diligente da religião no lar precisam ser incutidas no coração de nossos filhos. Meu tio, Vaughn Roberts Kimball, era um bom aluno, aspirante a escritor e quarterback da equipe de futebol da BYU. Em 8 de dezembro de 1941, um dia depois do ataque a Pearl Harbor, ele se alistou na Marinha dos Estados Unidos. Enquanto cumpria uma designação de recrutamento em Albany, Nova York, ele enviou um breve artigo para a revista Seleções. A revista lhe pagou $200 e publicou seu artigo intitulado A Hora Certa, em Casa, na edição de maio de 1944. Sua contribuição para as seleções, em que ele se retrata como marinheiro, incluía o seguinte trecho: A hora certa em casa. Certa noite em Albany, Nova York, perguntei ao marinheiro que horas eram. Ele tirou um enorme relógio do bolso e respondeu: são 7h20. Eu sabia que já era mais tarde. Seu relógio parou, não foi? Perguntei. Não, disse ele. Ainda estou no horário das Montanhas Rochosas. Sou do sul de Utah. Quando me alistei na Marinha, meu pai me deu este relógio. Disse que me ajudaria a lembrar-me de casa. Quando o relógio marca 5 horas, sei que meu pai está indo de carro ordenhar as vacas. E toda noite, quando ele marca 19h30, sei que toda a família está ao redor da mesa, bem servida, e que meu pai está agradecendo a Deus pelo alimento que está sobre ele, pedindo-lhe que zele por mim. Ele concluiu: é muito mais fácil saber a hora do lugar onde estou. O que quero saber é que horas são em Utah. Pouco depois de enviar o artigo, Vaughn foi designado a servir num navio no Pacífico. Em 11 de maio de 1945, quando ele servia no porta-aviões USS Bunker Hill, próximo a Okinawa, o navio foi atacado por 2 aviões suicidas. Quase todos os 400 tripulantes morreram, inclusive meu tio Vaughn. Elder Spencer W. Kimball expressou ao pai de Vaughn sua sincera solidariedade, enfatizando a dignidade de seu filho e a promessa do Senhor de que aqueles que morreram nele não provarão a morte porque ele será doce. O pai de Vaughn disse com ternura que, embora seu filho tivesse sido sepultado no mar, a mão de Deus o levaria para seu lar celestial. 28 anos depois, o presidente Spencer W. Kimball falou a respeito de Vaughn na Conferência Geral. Seu discurso incluía esse trecho: eu conhecia muito bem essa família, ajoelhei-me em vigorosa oração com eles. A educação no lar resultou em bênçãos eternas para essa grande família.
Presidente Kimball desafiou todas as famílias a estarem de joelhos orando por seus filhos e filhas 2 vezes por dia. Irmãos e irmãs, se realizarmos fervorosamente a oração em família, o estudo das Escrituras, a noite familiar e guardarmos o dia do Senhor, nossos filhos saberão que horas são em casa. Estarão preparados para um lar eterno no céu, independentemente do que lhes acontecer neste mundo difícil. É de importância vital que nossos filhos saibam que são amados e que estão seguros no lar. O marido e a mulher são parceiros iguais. Eles têm responsabilidades diferentes, porém complementares. A mulher pode gerar filhos, o que abençoa toda a família. O marido pode receber o sacerdócio, o que abençoa a família inteira. Mas no conselho de família, o marido e a mulher, como parceiros iguais, tomam as decisões mais importantes. Eles decidem como os filhos serão ensinados e disciplinados, como o dinheiro será utilizado, onde vão morar e muitas outras decisões da família. Essas decisões são tomadas em conjunto, depois de buscarem a orientação do Senhor. A meta é a família eterna. A luz de Cristo planta a natureza eterna da família no coração de todos os filhos. Um dos meus escritores favoritos, que não é de nossa religião, expressou esse conceito. Muitas coisas na vida são relevantes, mas a família é real, substancial e eterna. É aquilo pelo que devemos zelar e cuidar e a qual devemos ser leais. Além da família, o papel da igreja também é muito importante. A igreja proporciona a organização e os meios para que o Evangelho de Jesus Cristo seja ensinado a todos os filhos de Deus e provê a autoridade do sacerdócio para ministrar as ordenanças de salvação e exaltação a todos os que forem dignos e estiverem dispostos a aceitá-las. No mundo há cada vez mais contendas, iniquidade e uma grande ênfase em culturas divergentes e em desigualdades. Na igreja, com exceção das unidades onde se fala outro idioma, nossas alas e nossos ramos são geográficos. Nós não dividimos por classe ou posição social. Regozijamo-nos no fato de que todas as raças e culturas estão unidas em uma congregação que vive em retidão. Nossa família dá ala importante para o nosso progresso, felicidade e nosso empenho individual em sermos mais semelhantes a Cristo. As culturas geralmente dividem as pessoas e às vezes são fonte de violência e discriminação. No livro de Mórmon, algumas das expressões mais assustadoras são usadas para descrever as tradições de pais iníquos que resultaram em violência, guerras, atos malignos, iniquidade e até destruição de povos e nações. Não há melhor ponto de partida nas escrituras do que Quarto Nefe, que descreve a cultura da igreja como essencial para todos nós. No versículo 2, lemos este trecho. O povo de toda a terra foi convertido ao Senhor, tanto nefitas como lamanitas. E não havia contendas nem disputas entre eles. E procediam retamente uns com os outros. No versículo 16, lemos. E certamente não poderia haver povo mais feliz entre todos os povos criados pela mão de Deus. O fato de não haver contendas era atribuído ao amor de Deus que existia no coração do povo. Esta é a cultura à qual aspiramos. Valores culturais profundos e crenças são a parte fundamental de quem somos. A tradição de sacrifício, gratidão, fé e retidão é muito valorizada e preservada. As famílias precisam apreciar e proteger tradições que edifiquem a fé. Um dos aspectos mais significativos de qualquer cultura é seu idioma. Na área de São Francisco, Califórnia, onde vivi, há várias unidades que não são de língua inglesa. Nossa doutrina, com respeito ao que está estabelecida na seção 90, versículo 11 de Doutrina e Convênios, pois acontecerá nesse dia que todo homem ouvirá a plenitude do Evangelho em sua própria língua e no seu próprio idioma. Quando os filhos de Deus oram a Ele em sua língua nativa, esse é o idioma do coração. É evidente que o idioma do coração é precioso para todas as pessoas. Meu irmão mais velho, Joseph, é médico, exerceu a profissão por muitos anos na região da Baía de São Francisco. O senhor samoano, membro da igreja,
que era um paciente novo, foi até seu consultório. Ele sentia dores intensas e debilitantes. Descobriu-se que tinha uma pedra no rim e o devido tratamento foi iniciado. Aquele membro fiel disse que sua intenção inicial era apenas entender o que havia de errado para assim poder orar em samuano ao seu Pai Celestial em relação à sua saúde. É importante que os membros entendam o Evangelho no idioma de seu coração para que possam orar e agir de acordo com os princípios do Evangelho. Mesmo com a diversidade de idiomas e com as belas e inspiradoras e tradições culturais, precisamos ter os corações entrelaçados em união, em amor. O Senhor declarou enfaticamente que todo homem estime a seu irmão como a si mesmo. Sede um, e se não sois um, não sois meus. Embora valorizemos muito a diversidade cultural adequada, nossa meta é a de sermos unidos na cultura, nos costumes e nas tradições do Evangelho de Jesus Cristo em todos os aspectos. Reconhecemos que alguns membros têm dúvidas e preocupações ao procurarem fortalecer a fé e o testemunho. Devemos tomar cuidado para não criticar nem julgar as pessoas que têm essas preocupações, sejam elas pequenas ou grandes. Ao mesmo tempo, aqueles que têm preocupações devem fazer todo o possível para edificar sua fé e testemunho. O estudo paciente, reflexão, a oração, o cumprimento dos princípios do Evangelho e o aconselhamento com os líderes são a melhor maneira de resolver dúvidas e preocupações. Alguns afirmam que mais membros estão deixando a igreja hoje e que há mais dúvidas, descrenças do que no passado. Isso simplesmente não é verdade. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias nunca esteve tão forte. O número de membros que remove os nomes do registro da igreja sempre foi muito pequeno e tem sido significativamente menor nos últimos anos do que no passado. O crescimento em áreas mensuráveis, como membros com investidura, com uma recomendação válida do templo, membros adultos dizimistas e membros que servem missão, tem sido marcante. Repito, a igreja nunca esteve tão forte. Mas lembrai-vos que o valor das almas é grande à vista de Deus. Estendemos a mão para todos. Se as duras realidades que vocês enfrentam nesta época parecem tenebrosas e pesadas e quase insuportáveis, lembre-se de que nas trevas angustiantes do Getsemane e na incompreensível tortura e dor do Calvário, o Salvador realizou a expiação que soluciona o mais terrível fardo que ocorre nesta vida. Ele fez isso por vocês e por mim. Ele fez isso porque nos ama e porque obedece e ama a seu Pai. Seremos resgatados da morte até das profundezas do mar. Nossas proteções nesta vida e na eternidade estarão na retidão individual e em família, nas ordenanças da igreja e em seguir o Salvador. Esse é o nosso refúgio da tempestade. Aqueles que se sentem solitários podem permanecer firmes na retidão, sabendo que a expiação vai protegê-los e abençoá-los, além de sua capacidade de entender plenamente. Devemos lembrar-nos do Salvador, guardar nossos convênios e seguir o Filho de Deus, como tenros gerações seguem a luz do sol. Seguir a luz e o exemplo do Salvador nos proporciona alegria, felicidade e paz. Como o Salmo 27 e um hino favorito proclamam, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Nesse fim de semana da Páscoa, como um dos apóstolos do Salvador, presto solene testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. Sei que Ele vive e conhece sua voz, presto testemunho de sua divindade e da realidade da expiação. Em nome de Jesus Cristo. Amém. For
Our Father in heaven, Nosso Pai Celestial, ao terminar essa conferência geral, expressamos nossa gratidão pelas mensagens inspiradoras e a música que ouvimos. Somos gratos pelo privilégio que tivemos nessa sessão de apoiar o presidente Thomas S. Monson como seu profeta vidente e revelador e seus conselheiros e os 12 apóstolos e seus chamados sagrados. Nós os amamos. Somos gratos pelos seus ensinamentos e sua liderança. Somos também gratos pelos outros que foram designados hoje. Apreciamos o seu serviço. Nessa semana de Páscoa, ao nos lembrarmos desse dia pelas bênçãos apostólicas, expressamos nossa gratidão pela expiação de seu Filho Jesus Cristo. Que possamos nos lembrar dessas mensagens nesse dia e que realmente possamos seguir em frente ao nos esforçarmos em ser melhores discípulos de teu Filho Jesus Cristo. E por isso oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Esta foi a transmissão da Conferência Geral Anual número 185 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da igreja. A música para esta sessão foi oferecida por um coro composto de membros de estacas para jovens adultos solteiros dos condados de Davis e Weber. Essa transmissão foi oferecida como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.